é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que se haviam de salvar. Meus irmãos, se há um modelo perfeito da igreja e do desejo de Deus para você e para mim, e para a igreja em todos os tempos, é o modelo de que nós acabamos de ler. Aqui o Espírito Santo está batizando as primeiras pessoas, e na primeira pregação as pessoas estão ouvindo o Evangelho, estão abrindo seus corações, estão mudando a sua forma de ser, de ver, de se comportar. Essas características que nos mostram uma igreja que de fato entendeu qual é o propósito de Cristo, é um modelo perfeito. Claro que ela não conseguiu conservar essas características. Óbvio que nós vamos ver muitas vezes, de uma forma muito explícita, nas cartas do apóstolo Paulo, a igreja se corrompendo em vários aspectos no decorrer dos tempos. Passa a época da igreja primitiva, o primeiro século, aí é que a coisa vai degringolar. Quando passa 1.600 anos da história da igreja, quando a coisa estava quase impraticável, uns homens inspirados pelo Espírito Santo se levantam para fazer um protesto, e aí surge a reforma protestante. Parecia que a coisa ia se endireitar, mas daqui a pouco vem racionalismo, iluminismo, pós-modernidade, e essas coisas vão intoxicando a igreja até que, sobrevivendo, chegou até nós. Temos nos deparado, meus irmãos, com muitas tragédias no decorrer da nossa vida. Não precisamos recorrer a grandes tragédias do passado. Se nós falarmos de tragédias do século XXI, muitos aqui vão se lembrar que o país do Haiti sofreu um terremoto que devastou toda a capital. Foram 220.000 mortos. Tragédias. Nós temos no ano de 2015 também o terremoto que aconteceu no Everest. Inclusive, nós acabamos de ver um documentário sobre isso, onde aconteceu no Everest, mas foi até Katmandu, 9.000 mortos, tragédias que vão acontecendo, às vezes em menor proporção, mas tragédias que impactam, como nós temos, por exemplo, 2018, lá na Tailândia, outro documentário que nós assistimos, daqueles 13 meninos que ficaram presos 17 dias dentro de uma caverna, porque entraram, choveu, inundou a caverna, eles não conseguiam sair, e o que envolve todo o processo de resgate de pessoas assim, é uma coisa impressionante. Nós temos aqui no nosso país, Brumadinho, 2019, Minas Gerais, 270 mortos, mas a paisagem é terrível. É impressionante ver o antes e o depois desses locais. Teve outra tragédia em 2021 no Haiti, dessa vez um pouco menor, mas tragédia é sempre tragédia. 2.100 mortos. Eu estava vendo que uma avaliação, por exemplo, para recuperar, para reconstruir o que foi devastado no Haiti nesse último terremoto, que foi menor, de 2021, fica estimado em 2 bilhões de dólares. É muito dinheiro? Também acho, é muito dinheiro. A gente não faz ideia do que é isso em montante. Mas, em contrapartida, existe uma contradição. Uma contradição que nós nunca vamos conseguir entender o que é o ser humano. E se não é Deus por nós. Vocês já ouviram falar de um jogador de futebol chamado Neymar? Você sabe quanto pagaram pelo passe dele? Foi 222 milhões de euros. Em reais é
1 bilhão e 300 milhões de reais. Não é contraditória a vida? Não tem alguma coisa errada? Mas aí considera pouco, né? O outro quer valorizar mais. Mas aí para reconstruir um país devastado é muito. Com mortos, com tragédia. Então, meus irmãos, na história da humanidade, muitas tragédias marcam. E as estruturas que se formam ao redor para tentar amenizar, para tentar mitigar um pouco o impacto dessas tragédias, vai envolver muitas estratégias. A infraestrutura é gigante. E eu quero, em rápidas palavras, meditar nesse aspecto hoje, para você e para que eu entenda que a pior tragédia que aconteceu na história da humanidade foi num lugar chamado Éden. No Éden aconteceu uma tragédia como nós nunca vimos antes. Foi pior do que 11 de setembro de 2001. Foi pior que o tsunami na Ásia. Foi pior que a peste negra. Pior que o Holocausto. Pior do que qualquer coisa. Sabe por quê? Porque lá no Éden, toda a humanidade foi inundada por um mar de lama. E quando acontecem tragédias aqui no mundo, nós vamos ver tecnologias sendo colocadas para ajudar no resgate de vítimas, procurar desaparecidos. Até hoje tem desaparecidos em Brumadinho, com toda a tecnologia. Vai ter sobrevoo, vai ter leitura de calor, vai ter imagem de satélite, vai ter busca manual, vai ter sinal de celular, vai ter apito, vai ter cão farejador, vai ter sonares. Nós vivemos um tempo onde o que se faz é estabelecer que não existe, é isso que está sendo ensinado, uma verdade a ser encontrada. Não existe o bem e o mal, não existe o belo e o feio. Tudo é relativo, como eu comentei, a pós-modernidade é fundamentada em alguns pilares. Claro que o principal é excluir Deus, mas os pilares da existência da pós-modernidade para a sociedade, para o indivíduo, é a questão do relativismo, do liberalismo, do hedonismo, do consumismo. Então, a igreja está sofrendo consequências de uma tragédia. Tragédia que inundou o homem num charco de lodo tal, que inundou o seu coração, inundou o seu pensamento, inundou a sua consciência. E dessa forma, a doutrina do pecado, porque foi o que aconteceu lá no Éden. Eu preciso entender, você precisa entender que o pecado é a maior tragédia da humanidade. E a doutrina do pecado é uma das mais importantes da teologia cristã. Meus irmãos, o pecado levou Jesus para a cruz. Essa doutrina, ela ressalta a nossa condição, a condição humana. A partir do Éden, o homem está em função do pecado. O homem demonstra a sua impossibilidade de agradar a Deus. E sozinho, queridos irmãos, nós não podemos fazer nada contra isso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso a humanidade está debaixo de um charco de lama, de um poço de lodo, sufocada, gritando por socorro, chamando por alguém. Mas está sendo ensinado hoje. Já tem professores de universidade ensinando que o ato de crer em Deus é fascismo. Veja bem, a humanidade não sabe o que é fascismo. Lógico que se sabe que é algo que não é bom, claro. Em muitas faculdades de psicologia já está sendo descartada a possibilidade de existir alma. Quem acredita em alma em algumas universidades é zombado, porque a humanidade está sendo levada a se distanciar do espiritual, porque se distanciando do espiritual, ela se distancia de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Então, quando nós não compreendemos o ponto de vista do pecado que o Antigo Testamento nos ensina, nós não temos a possibilidade de vislumbrar a graça ensinada no Novo Testamento. Para buscar a redenção, porque nós não conseguimos sair dessa areia movediça. Então é necessário que nós compreendamos a queda, do ponto de vista teológico, porque as consequências dela estão sendo danosas para a humanidade até hoje. Quando a Bíblia fala em pecado, ela está falando de rebelião contra Deus. E quando nós cedemos à voz de Satanás, nós escolhemos agradar a nós mesmos. Desobedecemos deliberadamente a Deus. Nós escolhemos desobedecer a Deus. Adão e Eva conheceram pessoalmente o mal.
A Bíblia diz em Gênesis 3:7 que os seus olhos foram abertos. Eles conheceram pessoalmente o mal. A comunhão, a amizade, o relacionamento com Deus foi interrompido. Eles foram afastados da presença de Deus, destituídos da glória de Deus. É o que a Bíblia chama de morte espiritual. E a morte espiritual é esse afastamento do homem da presença de Deus, isto é, estar submerso num mar de lama, de trevas, de escuridão. Mas Deus, desde o princípio, já tinha um plano de redenção para a humanidade. Assim como ele vestiu Adão quando esse se viu nu e se envergonhou, Deus também enviou seu Filho Jesus para nos vestir de uma nova roupagem espiritual por causa da vergonha da nossa nudez diante do Senhor. Por isso a Bíblia diz em 1 João 1,9 que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, sendo assim, nossa única esperança está depositada em Cristo. João Batista, em João 1,29, aponta para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro, manso e humilde, é o prometido em Gênesis 3,15, Apocalipse 12,9, para esmagar a cabeça da serpente e derrotar o poder de Satanás. Mas a humanidade permanece separada da presença de Deus por causa do pecado. A tragédia aconteceu. Podemos chamar isso de inundação, de terremoto, de tsunami. Fato é que existe toneladas de pesos, de concretos, de escombros, de monturos, de lama, oprimindo a humanidade, esmagando a humanidade. Ela está ficando desesperada. A alma está gritando, os pulmões estão puxando oxigênio, os olhos estão ficando esbugalhados de expectativa. Estão se procurando socorro em algum lugar, mas estão ensinando que não existe Deus. Estão ensinando que não existe pecado, que tudo é relativo. Então o homem em desespero vai buscar socorro onde? Se Deus é o socorro bem presente. Se o salmista disse: o meu socorro vem do Senhor. Mas o ser humano está sendo educado a estar longe de Deus, separados da presença de Deus por causa do pecado. É uma tragédia estar separado de Deus. E você sabe disso, porque você já viveu lá. Não queira viver longe de Deus, porque longe de Deus é morte. Primeiro é espiritual, e se permanecer, a física. Qual é o papel da igreja? Se acontecer uma tragédia no mundo e a igreja está no mundo, o papel da igreja é de resgatar os sobreviventes. Pregar o evangelho é resgatar os sobreviventes. Evangelizar é resgatar os sobreviventes que estão nos escombros. E vem gente de todo jeito. Vem pessoas, meus irmãos, que estão amputadas. Pessoas que sofrerão problemas emocionais e psicológicos. Pessoas em luto. Pessoas devastadas pela crueldade de Satanás. E não pense que ele é compassivo, não. Ele sente prazer na desgraça humana. Mas nós estamos aqui para resgatar. A igreja está aqui para resgatar. Eu estou fazendo um paralelo. Diante de uma tragédia, existem algumas ações que são cruciais. Porque a gente sabe que numa tragédia, cada minuto que se perde é um morto a mais. Então precisa ter pressa, urgência. Então existem algumas ações fundamentais diante de uma tragédia. Primeiro, isso aqui é organização. Que equipes seguem para se ganhar tempo? Em primeiro lugar, quando existe uma tragédia, é necessário que tenha uma pessoa que enxerga o papel de líder da situação. Não importa sobre qual seja a crise, qual seja a situação difícil, para todas, nós sempre vamos precisar de alguém na frente. Às vezes a gente até quer fazer alguma coisa, mas nós não temos a iniciativa. Nós não sabemos por onde começar. Nós precisamos de alguém que se coloque, que assuma ou seja nomeado. Alguém que sabe o que está falando. Alguém que tem a competência para liderar naquela situação. Como nós vemos nos documentários de tragédias, que imediatamente pessoas são nomeadas. Você vai liderar o resgate, você vai liderar. Você vai estar na frente dessa situação. E eu imagino a responsabilidade dessas pessoas ao tomar decisões. Então, meus irmãos, o que isso nos ensina? Se nós estamos aqui como igreja para resgatar a humanidade, a igreja precisa de líderes. A igreja precisa de alguém que a lidere. É essencial. Nós estamos vendo aqui o modelo perfeito da igreja. Quando
Atos dos Apóstolos diz, no versículo 42, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Está dizendo, a igreja estava de acordo com a sua liderança. A igreja estava ouvindo os ensinamentos. Doutrina é ensinamento dos apóstolos. Não tem como nós sairmos para um resgate sem uma liderança. Nós vamos perder tempo. Vamos com boa intenção, mas não seremos efetivos. Vamos despender força sem necessidade. Em segundo lugar, é necessário que a equipe formada tenha de alguma forma uma visão do alto. Uma das estratégias adotadas em tragédias é utilizar vários helicópteros para alcançar locais inalcançáveis, que seria por terra. Então haverá ações que nós não conseguiremos ver se ficarmos no mesmo nível do problema. Então, por mais que difícil seja a situação, nós temos que muitas vezes nos afastar para observar, para enxergar um perímetro maior, para ir mais longe. E quando fala de ter uma visão do alto, para a igreja isso significa que a igreja precisa orar. Quando nós oramos, a dimensão dos nossos olhos sai de um plano horizontal e passa para um plano vertical. Nós passamos a ver as coisas na ótica divina. Deus nos mostra aspectos que nós não conseguimos enxergar quando ficamos apenas fadados aqui, a ficar olhando o problema no mesmo nível, na mesma direção. Mas quando nós elevamos a nossa visão e olhamos de cima, então nós temos uma leitura melhor da situação. Orar é ter uma visão mais acurada, esclarecida das coisas. Então nós não nos desesperamos, porque vemos ao redor pontos de fuga, nós vemos sobreviventes, nós vemos que existem lugares que não foram atingidos. Conseguimos criar estratégias para chegar nos locais e resgatar as pessoas. Em terceiro lugar, é necessário utilizar todos os recursos necessários. Na busca por sobreviventes, equipes se unem muitas vezes dependendo da situação, e países, nações que enviam seus melhores equipamentos, suas melhores tecnologias, enviam profissionais, especialistas, enviam recursos financeiros, enviam mantimento, tudo o que pode, que possa contribuir de alguma forma. Às vezes voluntários só para ficar levando garrafa d'água para alguém tomar, beber. Voluntários que ficam fazendo lanche todos os dias para dar para quem está lá resgatando, trabalhando. Voluntários muitas vezes independentes ou autônomos que usam dos seus próprios recursos para comprar band-aids, paradrapo, dipirona, para levar para esses lugares. Todos os recursos em busca de sobreviventes são utilizados, é necessário. Isto significa que a igreja precisa de recursos, porque nós, enquanto aqui estamos buscando sobreviventes. Precisamos de recursos. Nós estamos vendo uma igreja que tinha tudo em comum. Versículo 44. Eles chegavam a vender suas propriedades para que nenhum irmão na fé passasse necessidade. Eles partiam o pão e comiam juntos, com alegria, não era com pesar. Então nós precisamos também investir nossa vida e os nossos recursos para a obra de Deus nessa terra. E nesse aspecto, como você tem contribuído? Quais recursos eu tenho colocado nessa missão de resgate? Porque muitas vezes eu não vou lá, eu não entro debaixo dos escombros para procurar sobrevivente. Muitas vezes eu não mergulho no mar de lama para procurar um corpo de um sobrevivente ou que seja um cadáver. Mas quem está indo precisa de recursos. E o que eu estou fazendo? Não precisa vender a sua propriedade, mas não deixe faltar na igreja, para que ela não pare a missão de resgate. Muitas vezes dar uma oferta, muitas vezes ser fiel no dízimo, não chega nem perto de vender uma propriedade para repartir com alguém. Mas vai ser fundamental para que mais um soldado possa ir para a linha de frente. Vai ser fundamental para que a igreja continue aberta, para que a missão de resgate continue. Não esqueça das muitas almas que ainda não foram resgatadas. Pode estar teu pai, pode estar um filho seu debaixo de um lamaçal ainda, dos escombros. Tem um tio, tem um primo, tem alguém da sua família debaixo de escombros que precisa de que alguém vá trabalhar incansavelmente para que ele seja resgatado. Então coopere.
Abençoe a igreja que faz o trabalho de resgate. É para isso que a igreja está aqui. A igreja precisa de recursos, então seja fiel. Seja tudo que a igreja precisa para continuar. É que os seus membros sejam fiéis nos dízimos, nas ofertas, nas orações, na presença, no trabalho, na congregação, nos jejuns. Porque isso vai fortalecendo o ânimo um do outro. Em quarto lugar, é necessário pedir ajuda nessas situações de tragédia a quem tem mais experiência ou que já passou por algum problema semelhante. Porque enquanto para nós muitas coisas é novidade, tem alguém que já sabe, já passou por isso. O que isso significa? Que a igreja precisa valorizar os mais experimentados. Que a igreja ela não tem que se inovar e desprezar quem foi antes de nós. Que a igreja não pode esquecer que ela não tem só jovens dentro dela. Com iluminação, com cores, com sons, com projetos. Parece que a igreja só tem jovens hoje. Esquece que os homens que são pioneiros, que evangelizavam de verdade. E quando eu falo de verdade é porque iam com ou sem recursos. Iam com ou sem companhia. Hoje só vai se tiver equipe. Hoje só vai se for em grupo. Hoje só vai se alguém for. Só vai se tiver uniforme. Só vai se tiver lancheria depois. Tem que ter algum subterfúgio. A motivação não é mais o resgate. A motivação é a recompensa, é o pós. Por isso eu digo, eles iam de verdade. Porque iam sozinhos, sem recursos. E a igreja é o que é por causa deles. A igreja precisa dos mais experimentados. Então, quando os governos se unem para resgatar as vítimas nas tragédias, eles vão enviar pessoas que tenham conhecimento de alguma área. Pessoas que sejam competentes em alguma situação, com alguma habilidade. Eles serão mentores. Nós precisamos também. Precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Não podemos ter vergonha de pedir ajuda, de reconhecer que temos limites, de dizer, eu cheguei no meu limite, eu preciso de ajuda. A pessoa vai morrendo à míngua e o orgulho não deixa de pedir ajuda. A vergonha, o constrangimento. Mas quando nós estamos com problemas e falamos com pessoas mais espirituais, mais experientes do que nós, mais experimentados do que nós, um problema que está acontecendo hoje é que está se pedindo orientação e conselho para qualquer um. Está se pedindo oração, se ligando para pessoas que não se sabe a origem, como essa pessoa cresceu na igreja. Ela diz que pronto, está valendo. Imaturidade. Nós precisamos nos aconselhar, nós precisamos colocar a nossa cabeça debaixo das mãos que sejam santas. A mão tem que ter o calo do trabalho, tem que ser mão ferida na obra. A igreja precisa valorizar e recorrer aos mais experimentados. Nós estamos fazendo um paralelo de estratégias de resgate em tragédias secular. E a igreja está numa missão de resgate. Em quinto lugar, eles criam uma equipe multidisciplinar. Geralmente o nome disso é comitê de crise, onde eles se reúnem uma vez por dia para dar relatórios, para ver como é que está, se tem alguma outra estratégia. Mas quem se reúne? As pessoas que têm alguma competência, algum conhecimento de alguma área, profissionais, são policiais, são bombeiros, são órgãos de segurança, da saúde, representantes de governos, voluntários. Se reúnem, vamos conversar a respeito, criar novas estratégias, mas não vamos parar. Não vamos parar. Deus sempre levanta alguém com uma palavra de esperança. Na igreja é assim também. Então, meus irmãos, a igreja precisa de pessoas competentes. Porque muitas vezes nós nos deparamos, são pessoas insatisfeitas com as igrejas, porque querem fazer a obra, entre aspas. Aí o pastor muitas vezes não dá oportunidade para fazer a obra. Aí a pessoa fica chateada. Por quê? Porque na verdade o conceito de fazer a obra foi banalizado. O que as pessoas acham que é fazer a obra hoje? Cantar e pregar. Cantar e pregar no culto, né? Antes fosse pregar e cantar na praça, mas não. O que isso significa? Que eu preciso me capacitar. Que você precisa se capacitar. Claro que é bom, é maravilhoso a gente chegar e poder cantar, e poder pregar, e poder ouvir alguém pregar, poder ouvir alguém cantar, é maravilhoso, mas nós estamos falando de competência. A igreja é um exército reunido para buscar vidas, meus irmãos, que precisam ser resgatadas. Está falando de competências, pessoas que saibam o que está falando, pessoas que têm convicção de alguma coisa, naquele sentido, pessoas que têm alguma experiência.
pessoas que estão buscando conhecimento. Como eu posso fazer para contribuir nessa missão? Como eu posso me capacitar? Em que área eu posso me capacitar para contribuir? Como eu posso cooperar para eu fazer parte desse comitê de crise? Mais é necessário estar pronto para assumir riscos. Isso a nível de liderança. Porque no final, quem toma a decisão é o líder. Todo mundo dá uma opinião bonita. Todo mundo acha que tem que ser feito de um jeito. Todo mundo acha que tal cor é a melhor, que tal dia é o melhor, que tal jeito é o melhor. Porque dar uma opinião é uma coisa, decidir é outra. Porque quando vem a consequência, se ela for negativa, é culpa de quem decidiu e não de quem opinou. Mas se a consequência for positiva, aí quem opinou diz, fui eu que dei a ideia. Assumir riscos. O que isso significa? Que a igreja precisa de líderes corajosos. Muitas vezes, mesmo com todo o aparato, a coisa não vai ser muito bem. Porque numa missão de resgate, nada é certo. Qualquer imprevisto pode acontecer. Então a gente muitas vezes não pode focar naquilo que não deu certo. Nós temos que estar pronto muitas vezes para situações imprevistas que vão sair do controle, coisas que nós não esperamos. Decepções são a maioria delas. E muitas vezes decepções na igreja geralmente não é com estratégias, é com pessoas. Mas temos que estar prontos para seguir em frente. Porque da mesma forma que tem pessoas que decepcionam, tem pessoas que estão ali do lado incentivando, pegando junto, na mesma visão, se capacitando para cooperar, para contribuir, para ombrear a causa, porque entendem que a igreja está em uma missão de resgate. A igreja não está num tour. A igreja não está aqui para fazer trabalho só para a igreja. A igreja não está aqui para eventos, para campanhas, igreja e crente, igreja e crente, igreja e crente. A igreja precisa resgatar. Aconteceu uma tragédia mundial que até hoje o mundo está vivendo as consequências dela. Aconteceu lá no Éden. Biblicamente há 6.000 anos atrás. E tem pessoas soterradas ainda. Então a liderança corajosa precisa entender que a crise, ela é momentânea. A crise não é o todo. A crise não é a realidade. A crise é uma circunstância que vai passar. Em sétimo lugar, é necessário minimizar, é necessário mitigar os danos pós-crise. Se parar para analisar, se adota algumas medidas, mas muitas vezes elas não são tão efetivas. Às vezes nós não chegamos onde gostaríamos de chegar, não atingimos o que gostaríamos de atingir, mas tem que seguir em frente, prosseguir, não perder tempo se lamentando com o que não foi feito ou com o que não deu certo, ficar pensando que tinha que ter feito de outra forma. Não! Analisa o estrago, aprende com a situação e olhe e começa a focar só no que pode ser realizado a partir dali. Vamos para frente. Vamos avançar. Serve de experiência, serve para nos capacitar mais. E o que isso nos ensina? Que a igreja precisa ter convicção. Convicção que a obra é de Deus e a obra de Deus não para. A obra de Deus não perece. Nós estamos aqui, vamos errar, mas o dono da obra não erra. Nós estamos aqui, vamos falhar, mas o dono da obra é perfeito. E a nossa convicção não está nos nossos méritos. A nossa convicção está nele. Outra ação. Encontre algo que traga equilíbrio emocional e físico. O que isto significa para a igreja? A igreja precisa aprender a descansar em Deus. Onde o mundo vai procurar o equilíbrio emocional e físico? Primeira coisa que eles falam, psicólogo. Aí o psicólogo diz, faz yoga. Aí ele vai no yoga, o professor lá diz, faz reiki. Aí lá no reiki ele diz assim, vai para Umbanda. Aí lá Umbanda ele diz assim, faz uma magia. Eles vão procurando nas trevas consolo das trevas. A igreja precisa aprender a descansar em Deus. Procure algo que te traga equilíbrio emocional e físico. Corpo e mente. Corpo e alma. A igreja ainda acredita em alma. A igreja sabe que Jesus morreu pela alma. Que o mundo secular quer tirar da consciência do próprio homem que tem alma, que não existe alma. Se não existe alma, não foi necessário o sacrifício de Jesus, porque ele não veio para resgatar corpo, ele veio para salvar alma. Quando uma equipe está nas buscas, a outra equipe está descansando, se hidratando, dormindo, se alimentando, para continuar depois no trabalho. É complexo e exaustivo. Mas muitas vezes nós vemos alguém
exausto na igreja, nós não ombreamos. Só ficamos na parte do descanso, do alimento. Aí diz, eu estou orando. Aí lembra às vezes de colocar fortuna no gasofilácio. Estou fazendo a minha parte, 5 pila. Tem gente ralando. É injusto, mas Deus recompensa. E quem está fazendo pela causa, muitas vezes fazendo mais do que consegue, porque, como diz, no meio da segurança não tem quem o renda. Vou lá rendê-lo para ele descansar. Vou assumir, deixa que eu faço. Eu estava orando, estava jejuando, eu estava me capacitando, eu estava me habilitando para eu poder te render um pouco, para você descansar. Ou pelo menos, eu não sei fazer o que você faz. Não consigo te substituir, mas eu vim aqui te trazer uma garrafa d'água. Eu vim ver se você precisa de oxigênio, de alguma coisa. A igreja é isso. Tem pessoas, meus irmãos, não é que estão desanimadas na fé, é que estão cansadas. Em todos os aspectos, nós precisamos aprender a descansar em Deus. O que nós temos feito para que o nosso irmão, para que a nossa irmã não seja consumida pelo cansaço? Você está vendo pessoas sobrecarregando, assumindo muitas funções pela defasagem, mas não se desperta para nada. Não faz nada. Por isso que eu digo que o modelo da igreja perfeita está aqui em Atos 2. E hoje estão brigando por placa de igreja. A melhor igreja é a maior, a melhor igreja é a que tem o melhor grupo que canta, a melhor igreja é a que tem o melhor pregador, a minha igreja é a melhor. Tudo podre diante dos olhos de Deus, se estão tirando Deus do seu devido lugar. Igreja perfeita é essa que está aqui, olha. Se o meu irmão não tem o que comer, eu também não vou comer. Eu vou pegar o que eu tenho para comer junto com ele. Aleluia! Ninguém vai fazer nada sozinho, porque aqui está dizendo no versículo 46, que eles perseveravam unânimes, todos os dias no templo. O que isso significa? Que eles eram inseparáveis. Inseparáveis. Tem algum irmão seu, da sua igreja, que você ainda não visitou? Que você ainda não conhece a residência dele, que você não foi fazer uma oração com ele ainda? Senão, não há unanimidade. Os irmãos conseguem entender por que avivamento, tanto na Bíblia quanto na história da igreja, que é um outro conceito também banalizado, questão de avivamento. Avivamento. Aconteceu ali 15 minutos de barulho dentro do culto. Avivamento. Isso é banalizar. Os verdadeiros avivamentos sempre foram precedidos por lágrimas. Traz avivamento é lágrima. Pode ser de tristeza, pode ser de remorso, choros compulsivos. Porque quando nós nos deparamos com uma verdade bíblica, meus irmãos, está vendo que não tem barulho? Mas quando nós nos deparamos com a verdade bíblica, tenho certeza que se pudesse medir o batimento cardíaco aí, medir a pressão agora, porque tem que começar lá dentro, o avivamento começa dentro. E é por isso que eu digo e repito todas as vezes que posso, eu não peço para ninguém dar glória a Deus, ninguém segurar a mão de ninguém, ninguém olhar por irmão que está do lado, porque nós precisamos, queridos irmãos, que o Espírito de Deus comece aqui, ó, para nós pararmos de achar que igreja é um parque de diversão, que igreja é lugar para satisfazer nossos prazeres. A igreja está aqui na terra em missão de resgate. Nós estamos aqui lidando com almas que vêm para a igreja dilaceradas, destruídas. Nós estamos falando de famílias que são destruídas. Nós estamos falando de crianças destruídas, de homens, de mulheres destruídos. Nós visitamos lares com pessoas destruídas, seres humanos que estão sendo desgraçados pela crueldade de Satanás. Igreja não é a rotina de 3 vezes na semana reunir 1 hora. Para quê? Acho que cada um deveria responder. Para quê? Responde você o seu para que você vem para a igreja. Responde o seu para que você serve a Jesus. O que você veio fazer, o que você faz, por que você está aqui, por que você veio, por que você vai voltar. Para quê? Em último lugar, se não puder andar, olha a estratégia na missão de resgate. Se não puder andar, rasteje. O que isso significa? A igreja precisa perseverar, mas não deixar de ir atrás das almas. Esse rastejar não é porque está sendo abatido, não, é uma estratégia. Se for algum lugar muito difícil, por exemplo, na tragédia em Brumadinho, que era um mar de lama, que tinha muitas vezes lugares que tinha 15, 20 metros de altura, de lama. Imaginou o que é isso? Você está diante de um prédio ali de 4 andares, e lama. Então muitas vezes os soldados, eles não andavam, eles não podiam estar em pé. Você pode ver em imagens, eles deitados, rastejando lá, porque daí aumenta a área de atrito, aí não afunda.
mas eles rastejavam literalmente na lama, por quilômetros, procurando com uma vara, perfurando, para ver se encontrava, se tocava em alguma coisa que pudesse ser um corpo. Mas estavam lá. E o problema não era ir, o problema é que eles vão ter que voltar. Tem muita gente que está lá, no meio do mar de lama, onde eu não consigo levar a garrafa d'água para ele, onde eu não consigo levar um suprimento para ele. A igreja pode e deve estar intercedendo, orando constantemente, para que ele não desanime lá, para que ele não desista e para que ele retorne, que ele consiga retornar para a base. O mais importante, meus irmãos, nós não podemos se entregar, nós não podemos ficar parados, nós não podemos permitir que tudo o que quiser nos afundar consiga. Tudo, muitas vezes, que quer afundar o ser humano está conseguindo. Rasteje, persevere, vai para a oração, fale com Deus. Sabe por quê? Porque essa é a nossa vida. Todo mundo acorda cedo, todo mundo trabalha, todo mundo cansa. Isso é a vida, meus irmãos. Tudo é muito difícil. Por isso nós temos que valorizar o máximo que nós vamos fazer. Vamos dar o nosso máximo. Você está aqui se esforçando, então tem que fazer valer a pena. Você não pode vir para a igreja se você sabe que você vai vir cansado, você sabe que você vai passar sono, você sabe que vai ser difícil, porque você já está com dor na coluna. Então tem que fazer valer a pena isso que você está fazendo. A igreja primitiva perseverava unânime todos os dias no templo. Qual foi o último culto que você veio? Nem culto todos os dias nós temos. E se porventura a igreja tivesse culto todos os dias, qual seria a frequência? Ou esse povo aqui não trabalhava, ou esse povo aqui não tinha compromisso, não tinha família, não tinha filho, não pagava conta, todos os dias no templo. Ah, mas se eu for terça, eu não preciso ir na quinta, porque... Se eu for na quinta, eu não preciso ir no sábado, porque... Ah, se eu fui no sábado, não preciso ir no domingo, se eu for no domingo, não preciso ir na quarta, porque a gasolina tá cara, porque o diesel tá caro, porque a salsinha tá cara. Você todo dia no culto, que lápis de cor tá caro. Tudo é problema, tudo é motivo, tudo é impedimento. Permaneça firme. Tenha convicção no Deus que você serve. Tenha clareza do porquê Deus te chamou para ser igreja. O primeiro motivo é para que você seja salvo. Eu quero te lembrar que você, que eu, nós estávamos debaixo dos escombros. Um dia um abençoado chegou lá. Quando você achava que não tinha mais esperança, alguém levantou aquela laje que tinha desabado em cima de você, e você conseguiu ver a luz, e o oxigênio entrou de novo, te deu uma palavra de esperança, e disse: vou te tirar daqui, tem solução para a tua vida. Você estava dilacerado, pensando que ia morrer, mas chegou um soldado lá e te resgatou. Tinha toda uma estrutura por trás. Você percebeu que aquela pessoa não estava sozinha, tinha uma equipe com ela, tinha uma base com ela, a igreja estava com ela, a igreja enviou, a igreja sustentou, a igreja apoiou, a igreja levou, e hoje você está aqui na igreja, que tem que levar, que tem que enviar, que tem que gastar, que tem que ir. Isto é um propósito para o qual a igreja ainda está aqui na terra. E se você se preza por ser igreja, essa também é a tua responsabilidade.